A noite na fazenda Ouro Negro estava especialmente gélida, e o vento uivava entre as frestas do estábulo de madeira apodrecida. No canto mais escuro, sobre um amontoado de palha suja e restos de feno, Rosa sentia as dores do parto rasgarem seu corpo exausto. Ela estava sozinha, cercada apenas pelo cheiro de esterco e pelo calor úmido dos cavalos que se agitavam com seus gemidos abafados. Ninguém na Casa Grande se importava com o momento em que mais uma vida viria ao mundo para servir aos senhores. Rosa mordia um pedaço de pano velho para não gritar, temendo que o som de sua agonia fosse punido como insubordinação. Suas mãos calejadas agarravam as vigas de madeira enquanto o suor frio escorria por seu rosto juvenil. Ali, em uma situação de precariedade absoluta, a vida lutava para florescer em um ambiente destinado apenas aos animais de carga e ao esquecimento. O bebê nasceu sob o brilho fraco de uma lanterna de óleo que tremeluzia no corredor distante. Era um menino de olhos atentos e choro vigoroso, que Rosa apressou-se a abafar contra o próprio peito, temendo o destino cruel que o aguardava. Ela limpou a criança com o que restava de suas roupas rasgadas, sentindo uma mistura de amor avassalador e terror profundo que lhe paralisava a alma. Por alguns breves minutos, no silêncio do estábulo, eles foram apenas mãe e filho, unidos por um cordão de esperança que a escravidão tentaria cortar impiedosamente. Rosa sabia que cada segundo de paz era um milagre roubado do tempo impiedoso. O calor do corpo do recém-nascido era a única coisa que a mantinha consciente após o esforço sobre-humano de dar à luz sem auxílio, sem água limpa e sem o conforto de uma mão amiga para ampará-la naquele momento. A paz durou pouco, pois o barulho de botas pesadas anunciou a chegada do feitor antes mesmo do primeiro raio de sol. Sem qualquer piedade pela condição física de Rosa, ele arrancou a criança de seus braços ainda trêmulos e suados. O choro do bebê ecoou pelas vigas do estábulo enquanto Rosa, debilitada e sangrando, rastejava pelo chão imundo implorando por uma gota de misericórdia. O feitor apenas riu, dizendo que o presente já tinha destino certo e que ela deveria agradecer por não ser mandada de volta ao campo imediatamente. Ele envolveu o recém-nascido em um pano de linho fino que trouxera da Casa Grande, um contraste cruel com a sujeira do local onde a criança fora gerada. Rosa foi deixada para trás, jogada na palha úmida, assistindo sua própria carne ser levada como se fosse um objeto recém-fabricado para o deleite dos patrões. Na varanda da mansão, a sinhá Leonor aguardava com uma ansiedade doentia e caprichosa. Era seu aniversário, e o coronel prometera-lhe algo especial para substituir a boneca de porcelana que ela quebrara em um acesso de raiva na semana anterior. Quando o feitor entregou o embrulho vivo nos braços da senhora, os olhos de Leonor brilharam com uma satisfação perversa e possessiva. Para ela, aquele bebê não era um ser humano com alma e direitos, mas um acessório vivo, um brinquedo que ela poderia moldar e descartar conforme seu humor instável. Os convidados da festa de aniversário aplaudiram a generosidade do coronel, comentando sobre como a criança era saudável e como ficaria bem vestida em librés de seda para servir os licores nas festas futuras. Ninguém mencionou ou teve coragem de perguntar sobre a mãe que, naquele exato momento, desfalecia de dor no estábulo. A reação da sinhá foi de um entusiasmo assustador que beirava a insanidade. Ela começou a planejar o treinamento da criança, decidindo que o bebê nunca saberia quem era sua verdadeira mãe biológica. Rosa, por outro lado, foi proibida de se aproximar da casa principal sob pena de chibatadas públicas e isolamento. O leite materno que empedrava em seus seios era um lembrete físico e constante da injustiça que queimava em sua alma ferida. À noite, ela ouvia o choro distante do filho vindo das janelas do andar superior e sentia seu coração se despedaçar repetidamente no escuro da senzala. O presente de Leonor era a maior tortura de Rosa. A sinhá exibia o bebê como um troféu de sua posição social, forçando outras mulheres a amamentá-lo enquanto Rosa era enviada para as tarefas mais pesadas da lavoura como castigo. Os meses se transformaram em anos de uma agonia silenciosa e persistente. Rosa trabalhava de sol a sol, mas seus olhos nunca perdiam de vista as janelas da Casa Grande. Ela via o menino, agora caminhando, sendo levado para passeios no jardim sob a vigilância estrita de Leonor. A sinhá fazia questão de vestir o garoto com roupas europeias desconfortáveis, transformando-o em uma pequena estátua viva para impressionar as visitas. Gabriel, como foi batizado, crescia em um mundo de privilégios aparentes, mas sem o calor de um abraço verdadeiro. Leonor o tratava com uma frieza que alternava entre o mimo excessivo e a punição severa se ele sujasse suas roupas. Rosa, observando de longe, sentia uma dor que nenhuma ferida física poderia igualar, sabendo que o filho estava sendo treinado para esquecer suas raízes e odiar sua própria origem. Gabriel era uma criança curiosa, mas carregava uma melancolia que não condizia com sua idade. Ele sentia que algo faltava em sua vida, apesar dos brinquedos caros e da comida farta. Frequentemente,
Ele era pego olhando para a senzala com uma fixação que deixava Leonor furiosa. A Sinhá, percebendo o perigo de um despertar, intensificou as mentiras, dizendo ao menino que ele fora encontrado abandonado na mata e que ela o salvara por caridade divina. Ela pintava Rosa e os outros como seres inferiores e perigosos, tentando criar uma barreira de medo no coração do filho que não era seu. No entanto, o instinto é algo que o luxo não pode apagar totalmente. Gabriel sentia uma atração magnética por uma mulher específica que trabalhava nos cafezais, cujo olhar sempre parecia buscá-lo com uma intensidade que o fazia tremer por dentro. Certo dia, um incidente grave ocorreu nos jardins da fazenda. Gabriel caiu em um lago ornamental e, por pouco, não se afogou enquanto Leonor gritava desesperada, mas sem coragem de molhar seus vestidos de seda. Foi Rosa, que passava por perto carregando cestos pesados, que saltou na água sem hesitar. Ela resgatou o menino e, por um breve momento, apertou-o contra o peito molhado, sentindo as batidas do coração dele junto ao seu. Foi a primeira vez que Gabriel sentiu aquele calor que tanto buscava nos seus sonhos. A reação de Leonor, ao ver a cena, foi de um ódio cego. Em vez de agradecer pela vida do menino, ela ordenou que Rosa fosse chicoteada por tocar indevidamente em seu filho. Gabriel assistiu a tudo, e algo dentro dele mudou para sempre naquele dia fatídico. A partir desse momento, a atmosfera na fazenda Ouro Negro tornou-se ainda mais densa e carregada de presságios. Gabriel passou a recusar os mimos da Sinhá e começou a questionar tudo ao seu redor. Ele via cicatrizes nas costas de Rosa e as associava ao abraço salvador no lago. Leonor, percebendo que perdia o controle sobre o seu presente, decidiu que era hora de afastar Gabriel da fazenda, planejando mandá-lo para um internato na Europa. Ela acreditava que a distância e a educação estrangeira apagariam qualquer vestígio de humanidade ou conexão com os escravizados. Rosa, ao saber do plano através dos sussurros da cozinha, entrou em desespero. Se o filho cruzasse o oceano, ela nunca mais o veria, e ele seria transformado em um homem igual aos seus carrascos. A noite antes da partida de Gabriel foi marcada por uma tempestade violenta, como se a natureza protestasse contra a injustiça iminente. Rosa sabia que aquela era sua última chance de agir. Com a ajuda de um velho ferreiro da fazenda que guardava segredos sobre as chaves da casa grande, ela conseguiu entrar sorrateiramente nos aposentos do menino. O encontro foi carregado de uma emoção indescritível. Gabriel não gritou, ele parecia estar esperando por ela. Em sussurros rápidos, Rosa revelou a verdade sobre a noite no estábulo, sobre o frio, a palha e o roubo de sua vida. Ela mostrou a ele uma pequena marca de nascença que ambos compartilhavam, uma prova irrefutável de sangue que Leonor nunca conseguirá esconder. O menino chorou silenciosamente, entendendo finalmente o vazio que sentirá durante todos aqueles anos de solidão. Enquanto mãe e filho se abraçavam nas sombras, assim a Leonor, que sofria de insônia, ouviu murmúrios vindos do quarto de Gabriel. Ela entrou no aposento com uma vela na mão, sua sombra projetando-se nas paredes como um monstro grotesco. Ao ver Rosa e o menino juntos, ela soltou um grito de fúria que acordou toda a casa. Como ousa poluir este quarto com sua presença? Gritou ela, avançando para arrancar Gabriel das mãos de Rosa. Mas o menino não se moveu. Ele se colocou na frente de Rosa, protegendo-a com seu pequeno corpo. Pela primeira vez, Leonor viu nos olhos de Gabriel não a obediência cega de um brinquedo, mas o fogo da rebeldia de um homem livre. O escândalo estava armado, e as consequências seriam devastadoras para todos os envolvidos. O coronel chegou logo em seguida, armado e furioso com a quebra da ordem em sua propriedade. Ele ordenou que Rosa fosse levada para o tronco e que Gabriel fosse trancado imediatamente. No entanto, o menino gritou para que todos ouvissem que ele preferia morrer a ver sua verdadeira mãe sofrer mais uma vez. Os escravizados, encorajados pela coragem da criança e da mãe, começaram a se aproximar da varanda, criando um círculo de resistência silenciosa, mas poderosa. O poder do coronel, baseado no medo, começou a oscilar diante daquela demonstração de amor e verdade. Leonor, em um estado de histeria completa, exigia que o feitor executasse a punição, mas até os capatazes hesitavam diante do olhar desafiador do herdeiro da fazenda, que agora repudiava sua herança. Naquela confusão, um incêndio acidental começou na biblioteca da mansão, causado pela vela que Leonor derrubara em seu acesso de raiva. As chamas se espalharam rapidamente pelas cortinas e móveis luxuosos, criando um caos absoluto. O coronel e os capatazes correram para salvar as riquezas e os documentos da fazenda, deixando Gabriel e Rosa momentaneamente desprotegidos no meio do salão. Rosa viu a oportunidade de fuga. Ela pegou a mão de Gabriel e correu em direção à mata, guiada apenas pela luz do fogo que consumia o símbolo de sua opressão.
Eles não olharam para trás enquanto a Casagrande se transformava em uma pira gigante, destruindo as provas físicas daquele passado de mentiras, mas libertando as almas que ali foram aprisionadas. A fuga pela mata foi exaustiva e perigosa, mas Rosa parecia ter ganho forças de uma vida inteira de sofrimento guardado. Ela conhecia as trilhas ocultas usadas pelos que buscavam a liberdade nos quilombos distantes. Gabriel, apesar do cansaço, não reclamava. Ele sentia que cada passo para longe da fazenda era um passo em direção a si mesmo. Eles caminharam por dias, alimentando-se de frutos silvestres e bebendo água dos riachos, sempre ouvindo o som distante dos cães de caça do coronel. Assim a Leonor, diziam os boatos, enlouquecera completamente após o incêndio, vagando pelas ruínas da casa chamando pelo seu presente perdido, enquanto o coronel tentava desesperadamente recuperar o que restara de sua fortuna dissipada nas chamas da injustiça. Finalmente, Rosa e Gabriel alcançaram um quilombo seguro, escondido nas entranhas das montanhas. Lá, foram recebidos com cânticos e braços abertos por aqueles que também haviam pago um preço alto pela liberdade. Rosa pôde, pela primeira vez, ser mãe sem medo. Ela ensinou a Gabriel os segredos da terra, a importância de sua ancestralidade e o valor da liberdade que não pode ser comprada nem dada como presente. O menino trocou as roupas de seda por vestes simples, mas seu espírito agora brilhava com uma luz que nenhuma sinhá jamais conseguiria apagar. O presente que Leonor pensou ter recebido era, na verdade, uma dívida que a história finalmente cobrara com juros de dignidade e honra. Anos depois, Gabriel tornou-se um dos líderes mais respeitados daquela comunidade. Ele usava seu conhecimento da Casagrande para ajudar outros a fugirem e para organizar defesas contra os ataques dos feitores. Ele nunca esqueceu a história de seu nascimento no estábulo precário. Ele construiu um memorial no centro do quilombo, onde uma lanterna de óleo permanecia sempre acesa em honra a todas as mães que tiveram seus filhos roubados pela ganância dos senhores. Rosa, embora o corpo estivesse cansado, vivia com uma paz profunda, vendo o homem justo e forte que seu filho se tornará. A precariedade do início de sua vida fora substituída pela riqueza de uma existência compartilhada em verdade e amor incondicional. A fazenda Ouro Negro tornou-se apenas uma ruína coberta pelo mato, um lugar evitado pelos moradores da região que diziam ouvir o choro de um bebê nas noites de inverno. A justiça, embora lenta e muitas vezes violenta, encontrara seu caminho. O legado de Leonor foi o pó e o esquecimento, enquanto o legado de Rosa foi a vida e a resistência. A história da escrava que deu à luz sozinha no estábulo tornou-se uma lenda de força feminina, lembrando a todos que o amor materno é uma força da natureza que não aceita correntes. A vida que começou no lixo e na palha provou ser mais duradoura do que as paredes de pedra e os títulos de nobreza. Hoje, quando contamos a história de Rosa e Gabriel, não fazemos apenas para lamentar a dor, mas para celebrar a vitória do espírito humano sobre a desumanidade. O bebê que foi entregue como presente sinhá foi o mesmo que destruiu os alicerces de sua soberba. A reação de Leonor, baseada no egoísmo, foi sua própria ruína. A história nos ensina que nada que é construído sobre o sofrimento alheio pode permanecer de pé para sempre. Rosa e Gabriel vivem em cada ato de coragem atual, em cada mãe que luta por seus filhos e em cada pessoa que se recusa a ser tratada como um objeto no mercado da indiferença humana. Refletindo sobre essa trajetória, percebemos que a verdadeira situação precária não era do estábulo de Rosa, mas a da alma de Leonor. Rosa tinha o amor e a verdade, enquanto a sinhá só tinha posses vazias e mentiras frágeis. O nascimento solitário de Gabriel foi o início de uma revolução silenciosa que terminou em um grito de liberdade. Que essa narrativa sirva para honrar as milhares de rosas anônimas que deram tudo de si para que seus filhos pudessem ter um futuro onde não fossem mais presentes, mas sim donos de seus próprios destinos e de suas próprias histórias. Concluímos este relato com a imagem de Gabriel e Rosa olhando para o horizonte das montanhas, livres do medo e das sombras do passado. O preço pago foi alto, as cicatrizes permaneceram, mas a dignidade foi recuperada em dobro. A escrava que deu à luz no estábulo e o bebê que foi presenteado a sinhá são hoje símbolos de que a verdade sempre encontrará uma fresta para brilhar, não importa quão escura seja a noite ou quão apertadas sejam as correntes da opressão. A história termina aqui, mas o seu impacto deve ressoar em cada coração que busca justiça e valoriza o sagrado laço entre uma mãe e seu filho.